A Bíblia nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver o porquê? Ser um homem segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a verdade e os propósitos do Senhor. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser o líder sobre o povo de Israel. Lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão do trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor e por isso foi rejeitado. Então, através do profeta Samuel, Deus avisou, dizendo: o Senhor busca para si um homem que lhe agrada e já tem ordenado que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. 1 Samuel 13, 14 e 1 Samuel capítulo 15. Depois da ocasião em que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, esse caráter de Davi foi enfatizado. Quando Samuel ficou impressionado com a imponência de Eliabe, Deus o advertiu: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Já nos tempos do Novo Testamento, Paulo de Tarso citou esse testemunho acerca de Davi em sua pregação em Antioquia. Ao resumir a história do povo de Israel, Paulo falou sobre a ascensão e queda do rei Saul. Em seguida, ele explicou sobre como Deus levantou Davi como rei em Israel, do qual testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, versos 22. Paulo ainda ressaltou que foi através da descendência de Davi, conforme a promessa, que Deus trouxe a Israel e a todo o mundo o Salvador, que é Jesus. Atos 13, 23. A verdade é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele era alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi e ele próprio, em vários de seus salmos, reconhece a miséria do seu pecado. Inclusive, um dos episódios mais marcantes da história de Davi é aquele que ele é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã por causa do seu grave pecado envolvendo Urias e Betseba. Lemos isso em 2 Samuel, capítulo 12. Então, como alguém imperfeito poderia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? O Salmo 51 nos ajuda a entender esta questão. Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 3, 5. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. Lava-me completamente da minha iniquidade e ficarei puro do meu pecado. Salmo 51, 2. A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza e sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de uma comunhão com Deus. Não me repulses da sua presença, nem se retire de mim o teu Espírito Santo. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 51, 13 e 15. Quando olhamos para Davi, entendemos muitas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade do homem, e isso inclui a nossa própria vontade. Davi dizia que não andava ou procurava as grandes coisas ou as maravilhosas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços da sua mãe, conforme Salmo 131. Na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus está completamente oposto a ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou sendo rejeitado por Deus. Vejamos isso em 1 Samuel, capítulo 9, versos 18 a 22. Ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos, Davi era um homem imperfeito, porém ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado com o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. Salmo 139, por exemplo,
nos fala que o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Então ele ora para que Deus examine e avalie se há nele algo que ofende ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho do eterno. Os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, a receita é simples. Vamos humilhar aos pés do Senhor, reconhecendo o quanto somos pecadores, somos fracos, pedir perdão ao Senhor, procurar com todas as forças do Espírito Santo não voltarmos a este pecado. E assim o Senhor Deus, por certo, irá se alegrar do seu coração, porque um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, mas é um homem que procura a perfeição em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Compartilhe este vídeo com mais amigos, com mais pessoas, para que o Evangelho possa ser proclamado. Abaixo há links que temos ali disponíveis para que você possa conhecer dicionários, enciclopédias, que tudo isso vai ajudar você cada vez mais a se aproximar do Senhor. Que Deus te abençoe.